Olha eu aqui de novo. Para quem esqueceu meu nome ou para quem não me conhece ainda, eu me chamo Suelen, sou professora de Educação Física e estarei com vocês aqui hoje para aprendermos um pouquinho mais do nosso componente curricular. Hoje, na aula dos 8º anos, a unidade temática é Brincadeiras e Jogos, precisamente com o tema Jogos Populares e Brinquedos Populares, onde vamos aprender a fazer a nossa peteca. Mas antes, vamos lá para a nossa aula. Então, jogos populares é muito legal e acredito que muita gente conhece, mas talvez não consiga identificar com esse nome, né? Mas com certeza já vivenciaram. E aí, na aula passada, a gente trabalhou um pouquinho com eles. Relembrando, fazendo um resgate histórico temporal, os jogos existem desde a pré-história, né? Olha só a imagem que está com vocês aí na tela. Então tá pequenininha porque a gente já viu na aula passada, mas são pinturas rupestres que são interpretadas e nessa interpretação seria a vivência de uma brincadeira, tá? E aí o berço dos jogos tá lá na Roma e na Grécia, né? A Grécia é um berço de um monte de outras coisas, da ginástica, dos jogos, jogos olímpicos. Então é muito comum aqui eu repetir para você sobre a Grécia, sobre a Roma, sobre Atenas e outros lugares, né? E também os conceitos dos jogos, né? Primeira coisa, que o jogo é uma invenção humana e ele parte de uma ação voluntária. Ninguém joga obrigado, a gente joga porque quer. E as regras, elas são flexíveis, porém absolutamente necessárias. Então as regras elas podem modificar de acordo com a comunidade, com o país, com o estado, com a região, com a turma, né? No caso da gente dentro da escola, mas as regras precisam existir. Outras características que são as características universais dos jogos. Então, por exemplo, o lazer, a questão da regra ser flexível, né? A questão dessa flexibilidade também da nomenclatura. Lembra que eu falei para vocês que um mesmo jogo, por exemplo, timbre, bila, é a mesma coisa que bolinha de gude? Então ele vai ter essa modificação simplesmente por conta da região geográfica. Essas são características universais dos jogos e a principal delas é que é voluntário e por lazer e que foi uma invenção humana, né? Então a necessidade que o homem sente em brincar. E normalmente as crianças são essas pessoas mais envolvidas com as brincadeiras. Além disso, nós também falamos de tipos de jogos, apresentamos os jogos sensoriais bem rapidinho, né? A gente não apresentou explicando de onde nasceu, a historicidade do jogo não, mas cada um deles nós falamos um pouquinho. Então, os jogos sensoriais, que são aqueles jogos táteis, né? Que geralmente é mais para a primeira infância, para os alunos aprenderem a questão dos sentidos, né? Do tato, do olfato e etc. Jogos de salão, que são aqueles jogos que a gente precisa mais de um tabuleiro ou de uma mesa, coisa mais específica. Jogos eletrônicos, que podem ser aqueles joguinhos que vocês baixam no próprio celular de vocês, né? Ou videogames, aqueles consoles específicos. Os jogos teatrais, que fazem parte da encenação. Então tem umas brincadeiras como maré descer, que as pessoas incorporam personagens, né? Jogos cooperativos, que são aqueles jogos que não tem nem vencedor nem perdedor e o objetivo é se divertir em conjunto, a brincadeira junto. Os jogos esportivos, que são também chamados de jogos pré-desportivos, iniciais aos esportes, que normalmente é bem vivenciado dentro da escola, mas tem características diferentes e peculiares aos esportes, né? Parece o nome, mas eles são distintos. E os jogos populares, que será o que nós vivenciaremos hoje. Então, as imagens que aparecem para vocês da turminha da Mônica, muito querida pelo Brasil inteiro. Então, no primeiro quadrado, lá em cima à esquerda, tem uma imagem da Mônica brincando de quê com Cebolinha e Cascão? Quem sabe? É o peão, né? Antigamente muita gente dizia, isso é coisa de menino, e hoje, graças a Deus, que o tempo passa e as pessoas evoluem. Não tem isso de jogo de menino e jogo de menina. Todo mundo pode se divertir da forma e maneira que quiser, ok? Então, no segundo quadrado, a gente tem outro tipo de jogo popular, o brinquedo popular, que é pular corda, né?
Tá aí o Cebolinha e o Cascão morrendo de rir porque tá rodando a corda bem rápido para a Mônica e a Magali. E o terceiro quadrado mais embaixo, onde todos estão brincando de quê? Se esconder ou pique-esconde, né? Então, muito legal essas brincadeiras, porque são brincadeiras que a gente dá para viver na rua, dá para a gente vivenciar na escola, dá para vivenciar dentro de casa também, né? E aí são brincadeiras que a gente vai entender porque elas são chamadas de populares. Na última aula eu já tinha explicado um pouquinho mais para vocês e vou detalhar hoje mais ainda. Então, os jogos populares são jogos que estão intimamente ligados à atividade de pessoas comuns, ou seja, ninguém é atleta, né? E que ao longo dos anos e das gerações são passadas de pais para filhos, mães para filhas, avós para netos, tio para sobrinhos e por aí vai. Até mesmo um vizinho que seja mais velho que você pode lhe ensinar uma brincadeira que ele costumava fazer no tempo de criança, né? A maioria deles não há uma origem específica. Desde então, nasceu a necessidade do homem para jogar, que eu falei antes, a necessidade do homem se divertir, do homem brincar. Eles são espontâneo, criativo e atividades muito motivadoras, tá? O Brasil é cenário de uma série de brincadeiras tradicionais para crianças, tanto dentro dos lares, nas suas casas, como ao ar livre, na rua, ou até mesmo em escola, como eu estou dizendo para vocês. A maioria dos países do mundo, as brincadeiras mais conhecidas das crianças são bastante simples e não requerem nenhum tipo de equipamento ou treinamento especial para a participação. Quem aqui nunca brincou de pega-pegou? Ou pega-se esconder, né? Ou brincadeira de cuscuz, que é fazer aquele montinho de areia com um palitinho enfiado, qualquer tipo de palito, de pirulito, de picolé que seja, e sair justamente tirando o cuscuz para não deixar derrubar. Enfim, várias brincadeiras muito legais que podem ser feitas sem material específico nenhum e dá para se divertir. Essas brincadeiras podem coincidir com jogos como pega-se-esconder, ou esconde-esconde, ou pique-esconde, o pega-pegou ou pega-pega, a amarelinha ou academia, pular corda e a peteca, dentre outros tantos jogos e brinquedos que vêm da tradição folclórica e cultura de cada país, estado e até mesmo cidade. Por exemplo, existe um jogo chamado Brincadeira da Onça, né? Que é um jogo de origem indígena. Então, em vários lugares do Brasil, vão ter joguinhos que de repente são vivenciados em diversas regiões, como tem joguinhos que são vivenciados em regiões específicas. E aí o que faz dele ser um jogo popular é justamente essa perduração de geração em geração. Então, não é algo que você aprende sistematizado, você aprende no seu convívio, no primeiro ambiente de educação, que é a sua casa. E os brinquedos populares, será que são diferentes dos jogos? São instrumentos para os jogos populares? Basicamente isso, mas vamos tentar entender. Não existe precisão sobre a origem do brinquedo popular. O que a gente sabe é que ele aparece na sociedade desde as épocas mais remotas. A gente vai ver aí que existem achados das primeiras bonecas no século IX a.C. em túmulos de crianças. Ou seja, 900 anos antes de Cristo nascer, já existia vida na Terra, tá? E já existia população. E aí os arqueólogos, né, os historiadores, as pessoas pesquisadoras, acharam essas bonecas muito antigas, tá? Nas ruínas incas do Peru, também os arqueólogos encontraram vários tipos de brinquedos em túmulos infantis. E aí, na imagem que aparecem para vocês conseguem identificar que tipo de brinquedo é esse? Isso é mais comum ainda nas cidades do interior de Pernambuco, né? Infelizmente, aqui na região metropolitana e capital, a gente perdeu um pouquinho desses tipos de brinquedos. A gente consegue encontrar em locais específicos, como o Mercado São José, a Casa da Cultura, né? Mas isso é muito importante para a cultura popular da gente. É um brinquedo muito legal que muita gente gosta de brincar. São as bonecas de pano.
Uma das características dos brinquedos populares é que normalmente ele é um produto artesanal, agindo de forma interativa no mundo de fantasias da criança, aproximando-a da realidade social que vive, desenvolvendo experiências internas e externas ao seu mundo, promovendo melhores resultados na aprendizagem. Por exemplo, vocês podem observar também aí numa imagem pequena, mas que a gente já apresentou na aula passada, a pipa, né? A pipa vocês vão confeccionar ela e aí vocês vão utilizar também, mesmo sem estarem atentos, né, conceitos matemáticos de retas paralelas, retas perpendiculares, né? Como é que eu vou colar direitinho? Então a gente também pode aprender matemática confeccionando, por exemplo, uma pipa. E esse brinquedo, né? Que brinquedo legal, tanta gente gosta dele, dá pra gente fazer ele em casa também. Óbvio que aí tá num design melhor, mas o mais interessante é que são com materiais recicláveis, né? Então é um caminhãozinho de lata, vê que interessante. A gente também consegue achar isso, mas nesses lugares que são mercados públicos, né? Mercados culturais, né? É grande a variedade desses brinquedos que vai desde os carrinhos de madeira ou de lata, como também apresenta aí na imagem para vocês, os carrinhos de madeira, né? As bonecas de pano, marionetes ou mamulengos também, que é bem parecido, mas são diferentes. Marionete é uma coisa, mamulengo é outra e fantoche é uma outra coisa também. Aviãozinho de papel, peão, papagaio, pipa, né? Que peão e papagaio e pipa são a mesma coisa, como já falei para vocês na aula anterior. Peteca, entre outros. Todos são encontrados em feiras livres, mercados, mercearias e museus. E esse brinquedo? Será que vocês sabem que brinquedo é esse? Eu já brinquei muito, nunca construí um. Quem construiu na realidade foi um primo meu, mas eu aproveitava e brincava bastante com ele, viu? E me arrebentava toda, mas ficava toda feliz também. Isso aí é o carrinho de rolimã, né? Todo feito artesanal. Já existem pessoas que fazem carrinhos de rolimã a larga escala e vendem na internet, né? Mas o preço do carrinho na internet é bem mais caro do que se você aprender a confeccionar. Hoje, infelizmente, não dá pra gente aprender isso. E uma curiosidade bem interessante, quem foi que disse a vocês que carrinho de rolimã é brincadeira somente de criança? Não é não. Olha só a imagem que vocês estão observando agora na tela. Né? Isso na cidade de Prudentópolis, lá no Paraná. Existe a maior corrida de carrinho de rolimã do mundo. Dezenas de pessoas enfileiradas com os seus carrinhos e centenas de pessoas assistindo a essa brincadeira muito legal e divertida. Coloca na internet Prudentópolis, Pará, ou então corrida de carrinho de rolimã. Vocês vão ver um vídeo massa das pessoas se divertindo bastante, né? De diversas faixas etárias com esse carrinho bem legal de brincar. E agora, estão preparados para o nosso desafio? Lembra que eu falei que a gente iria construir um brinquedo popular hoje? Vamos lá construir? Qual brinquedo popular você sabe fazer? Então, nós vamos construir, confeccionar a nossa peteca. Para isso, a gente precisa de alguns materiais, mas que são materiais simples e fáceis de encontrar. Possivelmente você até já tem eles em casa, não precisa comprar não. Agora, caso vocês não tenham ele à mão, né, não consigam pegar todos os materiais, não tem problema, a aula ficará gravada e você pode confeccionar isso posteriormente, mas vamos lá para o que a gente precisa. Primeira coisa, a gente precisa de uma sacola plástica, tá? Segunda coisa, uma tesoura sem ponta. Professora, eu só tenho tesoura com ponta, então pede para sua mãe, sua tia, algum adulto tá observando você, tá? Porque a ponta você pode se machucar com ela. O ideal é que você faça com a tesoura sem ponta. Terceira coisa, 3 folhas de papel ofício ou papel de caderno mesmo. Só que isso vai variar dependendo do tamanho da sua sacola. Se a sacola for menor, 2 folhas é suficiente. Se a sacola for um pouquinho maior, 3 folhas é o ideal, tá? E fita adesiva ou tinta para você enfeitar a sua peteca, caso você queira. Vamos lá confeccionar? Então, para confeccionarmos a nossa peteca, nós vamos precisar de sacola plástica, folhas de papel de ofício, uma tesoura sem ponta para evitar que vocês se machuquem, mas caso só tenha tesoura com ponta em casa, solicita um adulto para estar supervisionando vocês, tá?
para estar organizando, olhando ali para vocês não se machucarem. A outra coisa é fita decorativa, caso vocês queiram enfeitar a peteca de vocês no final, ou se tiverem também tinta, serve para enfeitar. Vocês enfeitam da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então, a gente vai começar cortando a sacola, tá? Eu já deixei uma parte pronta, mas eu vou trazer aqui para vocês também visualizarem como é que se faz. Então, eu vou cortar as alças da sacola. Vou cortar o fundo da sacola, que é por onde fica presinho, tá? Para facilitar a abertura dela. Cortei minha sacola, dividi ela pela metade. Do lado já tem até uma linha que facilita a tesoura a cortar. Você pode até segurar e só escorregar. Como o plástico é fininho, fica fácil da gente cortar, ok? Se a sacola for pequenininha, vocês vão fazer isso com 2 folhas. Eu vou utilizar a sacola um pouquinho maior, que eu já cortei aqui, para ficar mais fácil de visualizar a nossa peteca, tá? Então, com as folhinhas, vocês vão amassar primeiro as folhas para facilitar a modelagem delas. Amassei as folhas. Amassar uma, amassar a segunda, amassar a terceira. A gente abre uma das folhinhas e vai fazer um molde como se fosse um pratinho, uma tigelinha, no tamanho da mão de vocês, mais ou menos. Então, eu vou girando o papel e vou enrolando, tá? Professora, por que tem que ficar redondo? Porque isso aqui vai ser a base da nossa peteca, certo? Então, ele tem que ficar mais ou menos assim, ó, redondinho, tá? Onde a gente bate no fundo da peteca, essa parte aqui da base. Deixo no centro da folha, tá? E vou fazer isso com as demais folhas. Amassei, enrolei. Deixo essa aqui um pouquinho menor para poder caber dentro, tá? Daqui foi a primeira. Não vai ficar bem certinha não, mas você vai moldando aí, tá? E encaixando uma em cima da outra. E a nossa terceira folhinha. Professora, isso vai dar certo? Dá certo, vai por mim que dá certo. A gente vai moldando aos pouquinhos, tá? Como é material flexível, ele vai ganhando a forma. Esse aqui eu vou fazer menorzinho ainda, para poder caber dentro do último pratinho, tá? Que a gente colocou lá. Fiz redondinho e vou encaixando, ok? Vou juntar agora, ó, as extremidades das folhas, né? Vou juntando uma a outra e vou segurar a parte de baixo, fechando. Se ela soltar um pouquinho, não tem problema, que agora, ó, na sua mão, você vai dando uma forma mais apertadinha, puxando o plástico para cima e vai agora, ó, girar para ficar mais firme. Girou, como é que você vai amarrar? Lembra lá da alça que a gente cortou? É ela que vai dar o nozinho. Apoia na mesa e dá 2 nozinhos. O primeiro nó, aperta bem, e o segundo nó para não soltar. Ok? E aí, depois que você enrolou, puxa lá a alça, que seria a pena, né, da nossa peteca, mas não foi feita com pena, foi feita com sacola. E o que sobrou da alça, que você deu o nó, você dá uma cortadazinha nele. Certo? E agora, para terminar e enfeitar a nossa peteca,
A gente cortou fita adesiva, uns 20, 25 centímetros mais ou menos, e vai passar de um lado para o outro, tá? O que sobrar, você enrola, sem problema nenhum, tá? Encaixa bem, fechou bem, ó, enrola em cima, tá? Por volta do nó, sem problema nenhum. Eu deixei 2 fitinhas de cor azul, mas você pode fazer da cor que você quiser, tá? Peguei as cores do estado, pra ficar bem legal. No meio da azul, eu vou passar pro outro lado, cruzando a fitinha. Sobrou fita, enrola mais uma vez, sem problema nenhum. Tá? Depois a gente vai dar o arremate final. A fitinha amarela. Pode ser uma fita transparente também, uma fita adesiva transparente, sem problema nenhum, tá? Contanto que ela cole. O bom da fita é que ele te dá mais sustentação. Mas se não tiver, não tem problema, a gente brinca da mesma forma. E a fita vermelha. Sobrou fita, faz aquilo que eu disse, enrola e não perde a fita, tá? É bom que vai ficar bem amarrado. E no finalzinho, mais uma fitinha para poder rodar e não sair. Essa pode ser de tamanho menorzinho, mas como sobrou fita colorida, a gente vai dando um acabamento com uma única cor. A massa, ok? Tá pronta a nossa peteca. E aí eu queria agradecer também a professora Nívia Regina, que também me ajudou nesse trabalho. E a Nívia também tem disponibilizado isso na rede social dela, tá? Espero que vocês tenham curtido e que aproveitem bem muito essa peteca. E aí, viu como é fácil de fazer? É fácil de fazer e bem legal de brincar. Você pode brincar sozinho, você pode brincar com seu irmão, com sua irmã, com seu primo, sua prima, né? Depois que a quarentena passar, a pandemia passar, pode ir lá brincar com seus colegas na rua, levar para a escola. É bem divertido e interessante. Então, vamos lá para a nossa atividade do dia, né? Faça uma lista de quais brinquedos populares que você mais gosta de brincar e gostaria de vivenciar na sua aula de educação física. Leve isso como sugestão para o seu professor. Professor, eu assisti a aula de EducaPE e a professora Sueli pediu para a gente fazer uma listagem, de repente a gente construir aqui junto no coletivo, né? E a segunda coisa é, agora que você fez a sua peteca, aproveita, tira uma foto bem legal sua com a peteca sozinha, enfim, posta no Instagram, marca a gente, marca o @educape e me marca também @SuelenVanessa, né? @SuelenWA. Que a gente vai ficar muito feliz de poder curtir e conversar com vocês, interagir com vocês através das redes sociais, né? E também a gente vai ficar feliz por saber que você está brincando com um material, com um brinquedo popular construído em nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até breve!